Olá, amigos. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que está aí sendo colocado, né? Já há algum tempo, muita gente vem falando sobre isso, né? Mas pouca gente tem se atentado aos problemas que isso pode gerar, né? Então a gente vai tentar aqui, vou tentar aqui falar um pouco do assunto, não vou me estender muito, vou apenas tocar em alguns pontos aqui de refletir, poder pensar sobre essa questão, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais cuidadosa. O que se observa muito, né? Como eu sempre falo, já falo no canal há muito tempo, a questão das pessoas analisarem a política sobre uma perspectiva muito emotiva. Isso é péssimo, isso não é só ruim, isso é péssimo. A gente tem que analisar a política sempre sobre uma perspectiva racional, sobre uma perspectiva material, né? A gente sempre tem que ver a realidade dos fatos e o que está por trás daquilo ali. Isso, quais os interesses que estão em jogo e tudo mais, né? A gente sabe que a popularidade do Bolsonaro é péssima, a gente sabe que o Bolsonaro é um péssimo presidente, ninguém tem a menor dúvida disso, até mesmo as pessoas que votaram nele, que apoiaram, muitas já estão percebendo isso, né? Então, assim, isso daí não resta nenhuma dúvida, né? Então é claro que existe uma possibilidade, se for feita uma campanha, e que provavelmente ela será feita, que o Bolsonaro caia, porque vai ter um clamor popular. Ele também não tem muita popularidade, ele já está perdendo muito apoio no Congresso. A mídia, de modo geral, ataca bastante ele, né? Então, assim, a gente sabe que, e também fora do país, o Bolsonaro é muito mal visto. Porém, a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? A derrubada de Bolsonaro é algo bom? Eu acredito que não, né? É algo bem difícil da gente dizer. Por quê? Porque a gente não gosta do Bolsonaro, porque ele é um péssimo presidente por uma série de fatores. Porém, a gente tem que analisar uma série de coisas que estão relacionadas com isso. A primeira delas é quem assumirá se Bolsonaro cair? O general Mourão, né? É um cara ali do exército que tem uma influência forte ali no exército. Praticamente quando a gente vai colocar ele no poder, a gente está colocando ali um militar mesmo, de verdade. A gente não está colocando um capitãozinho que, né, teve uma carreira militar de pouco tempo, que logo foi, aos 33 anos ele já foi aposentado, já foi para a reserva. Então, assim, não é um qualquer, é alguém que tem uma carreira militar longa e tem uma influência sobre os militares muito grande. É um cara extremamente inteligente. E no caso isso é ruim. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer tudo aquilo que o Bolsonaro quer fazer, tudo aquilo que o Bolsonaro se dispõe a fazer, mas não consegue, por não ter essa força política. A gente vai dar força política para todos esses projetos que a direita quer aprovar, né? O Bolsonaro ele não consegue. Então a esquerda, como ela não tem essa visão estratégica, ela quer apoiar o impeachment do Bolsonaro achando que isso é bom, mas isso é péssimo. Ao apoiar o impeachment de Bolsonaro, que é uma pessoa que tem uma popularidade pequena, é uma pessoa que é mal vista fora do país, que é mal vista dentro do país também, é uma pessoa que não vai conseguir aprovar aqueles projetos. A direita está com muita dificuldade de tentar aprovar vários projetos que são péssimos para o povo brasileiro por conta da imagem do Bolsonaro ser péssima. E vinha uma série de escândalos e tal, e que eles não estão conseguindo aprovar esses projetos. Então é por isso que eles querem colocar a ideia de impeachment de Bolsonaro. Quem está colocando essa ideia de impeachment de Bolsonaro não é a esquerda, de modo geral. Quem está colocando é a direita. A direita quer tirar Bolsonaro, porque ela quer aprovar todos esses projetos que são contra o povo, que são contra a população, que são contra o país. E elas não estão conseguindo isso devido ao Bolsonaro ser um estúpido e ter uma popularidade péssima, né? Não tem articulação, não tem popularidade. Então eles precisam colocar alguém que tem uma articulação política ali. É por isso que eles sempre foram contra o Bolsonaro, né?
É claro que em última instância eles eram a favor, mas eles são contra, porque o Bolsonaro não tem possibilidade de aprovar esses projetos. Existem outros problemas também relacionados a isso, né? Que talvez seja ainda mais grave. É difícil até pontuar qual é o mais grave, mas quando se legitima esse impeachment de Bolsonaro, a gente deve lembrar que já tivemos 2 impeachments, uma democracia tão nova, tão jovem, né? A nível histórico, a gente já teve 2 impeachments, e tendo um terceiro, a gente dá uma legitimidade ainda maior para esse processo a gente facilita ainda mais a retirada de um presidente da República, quer dizer, alguém que é eleito pelo povo, gostando ou não, né? Gostando ou não, você está ali ferindo a democracia. Ou você é a favor ou você é contra a democracia, né? Eu faço várias críticas à democracia, mas a esquerda que se lança ao processo democrático, que seria o PT, o PDT, enfim, todos esses partidos, quando eles se lançam ao processo democrático, eles estão de alguma forma dando respaldo a esse processo, né? Então, quando eles aprovam uma ideia de um impeachment de um presidente por uma razão boba, como são as razões que muitas das razões estão sendo colocadas, eles estão facilitando um processo antidemocrático, né? Você pode dizer assim, mas o impeachment ele está ali na legislação e tal, mas é uma coisa que é para ser assim algo para ser colocado por uma razão realmente de importância maior, né? E a gente sabe que não é isso que eles querem fazer. O que eles querem é o quê? O que a direita quer? Primeiro, o que foi que aconteceu com a Dilma, né? A gente sempre diz que o processo de impeachment da Dilma foi um golpe, né? Utilizaram-se ali de uma razão falsa, sabe? Fizeram todo um jogo ali para poder tirarem a Dilma. Não porque ela tenha cometido um crime de responsabilidade, mas porque eles queriam tirar ela para colocar o Temer para aprovar aqueles projetos, aquelas coisas que a Dilma não queria aprovar, né? Não queria fazer. Então, assim, já foi um golpe na democracia aquilo. E se eles fizerem esse impeachment do Bolsonaro, o que eles vão fazer é fazer com que a esquerda legitime isso. Então, o que vai acontecer? Se daqui a 4 anos, que é o mais provável de acontecer, alguém do campo progressista ganhe, de esquerda, de centro-esquerda, enfim, né? Alguém que seja contrário ao sistema, facilmente o sistema vai fazer um processo de impeachment. Primeiro que as pessoas vão se acostumar com isso. As pessoas já estão se acostumando com isso, né? Muita gente já diz o seguinte, se a gente não prestar, a gente tira ele, sabe? Isso é ruim, sabe? Isso provoca uma instabilidade na democracia. Se o cara foi eleito para 4 anos, ele fica os 4 anos, entendeu? Se for ruim a administração dele, mas ele foi eleito, sabe? Aí a gente vai estar relativizando demais, entendeu? Aí qualquer um que for ganhar, porque assim, o que acontece? Quando a gente tem que ter critérios. É por isso que as coisas têm que ter critérios. Não é assim, a gente gosta da pessoa, a gente quer que ele fique, a gente não gosta, a gente quer que ele saia. Isso não é um pensamento democrático, né? Mais uma vez, eu estou dizendo isso para as pessoas que defendem a ideia de democracia, defendem os partidos, o PT, o PDT, defendem esse modelo democrático, né? Eu acho que talvez até para aquelas que não defendam também, né? Até para quem não defende, mas para que fique ciente disso, né? Se você legitimar esse impeachment do Bolsonaro agora, né, você vai estar legitimando o impeachment de todos os próximos presidentes, quem o sistema quiser, porque o sistema não vai tirar um presidente que seja favorável a ele. Ele sempre vai tirar um que seja contrário a ele e colocar um que seja favorável. Esse é exatamente o fim da democracia, né? Por isso que o voto não vai ter mais valor nenhum. A partir do momento que eles quiserem... Porque o que eles vão fazer? Eles vão chantagear todo presidente que ganhar. Todo presidente que ganhar eleições agora, eles vão fazer o seguinte, eles vão chantagear o cara. Olha, você tem que aprovar tais medidas, você tem que fazer tal coisa. Ele não vai ter autonomia nenhuma. Vai acabar completamente a democracia. A gente não vai mais escolher ninguém.
Se tem ali três nomes ali para a gente escolher para presidente, por exemplo, ou 4, ou 10, não importa. O que vai acontecer? Se ele for eleito e ele for de alguma forma contra o sistema, se de alguma forma ele quiser fazer algo diferente, principalmente, vamos ser um desenvolvimentista, um progressista, alguém que realmente queira ali melhorar o sistema de algum modo, né? O que eles vão fazer? Eles vão chantagear o cara. Olha, você está fazendo isso aqui vai contra o nosso interesse. Então, se você continuar dessa forma, a gente vai tirar você, né? Então a gente tem que pensar sempre sobre uma perspectiva maior. A gente não pode se deixar levar pela emoção. É muito fácil a gente perguntar a alguém assim que odeia o Bolsonaro. Aí você pergunta, você quer que o Bolsonaro seja impeachmentado, que o Bolsonaro saia? Ela vai dizer sim, com certeza e tal, né? Essa é a esquerda que a gente tem, essa é a centro-esquerda que tem, esse é o campo progressista que a gente tem. Age por emoção. Fica muito difícil a gente criticar os bolsonaristas e criticar a direita de modo geral quando a gente age dessa forma. É por isso que muitas vezes eu critico aqui a esquerda, a centro-esquerda, principalmente sobre a perspectiva estratégica, sabe? Principalmente sobre a perspectiva estratégica, que eu vejo que eles não pensam, não raciocinam, não discutem as questões de uma forma mais ampla. Se é favorável ali num primeiro momento, se aparentemente é favorável, eles já aceitam, acatam e já divulgam, fazem uma propaganda em cima daquilo. Então, assim, fica até complicado desse jeito, porque a gente tem que lidar, às vezes a gente tem que ser um pouco contra até aqueles que, em tese, tá ali mais ou menos do nosso lado. É por isso que às vezes uma pessoa chega e diz assim, mas você tá atacando a centro-esquerda, tá atacando os progressistas, por que você tá fazendo isso? Aquela ideia de fogo amigo e tal. Mas porque os caras estão agindo de modo não estratégico. Não adianta, sabe? Não adianta você ter uma boa intenção se você age de forma irracional. Se você age de forma irracional, você pode fazer uma coisa que é péssima para você e para aquela ideia que você defende, porque você não está raciocinando em cima daquilo, você não está pensando direito. Você está fazendo uma coisa por emoção. Naquele momento você acha que aquilo ali vai dar um resultado bom. Muita gente que pediu o impeachment da Dilma, né? Não todo mundo, né? Mas uma parte das pessoas que pediram o impeachment da Dilma ou que aceitaram é uma parte que sofreu muito pelo impeachment da Dilma, né? Que acabou perdendo muitos direitos, que acabou que viu o país entrar num momento de piora da crise, de um momento de mais miséria, de péssimo para a economia, péssimo para as questões sociais e tudo mais, né? Mas aquela pessoa agiu por impulso, por emoção, pela propaganda da televisão principalmente, né? E acharam que aquilo ali, algumas das pessoas acharam que aquilo ali realmente seria uma solução, né? Não adiantava você explicar para elas, né? E assim a mesma coisa é agora com o Bolsonaro. É um teste para a esquerda isso daí. É um teste para a esquerda. Porque se a esquerda legitimar esse impeachment agora, todos os impeachments que forem fazer contra a esquerda, ela não vai poder reclamar. Entendeu? Isso é um grande teste para ela. Então a gente deve sim ser contrário ao impeachment de Bolsonaro, né? Infelizmente, não é assim que se soluciona os problemas. O problema é que a gente quer soluções fáceis. A gente acha que o problema é só o Bolsonaro. Não é. Eu sempre disse isso aqui. Eu sempre disse isso no canal. Olha, gente, tomem cuidado. O problema não é só o Bolsonaro. Bolsonaro é só ali um fantochezinho, né? Um fantoche. Ele não tem poder de decisão, nada disso. O problema é o que está por trás dele. O que é que está por trás ali disso tudo, entendeu? E muita gente não entende isso. Muita gente personifica o poder, né? Acha que o poder é aquele cara lá, o presidente. E todos esses impeachments que aconteceram no Brasil e uma série de golpes e de várias outras coisas que aconteceram na história do país, a gente vê o quão é frágil o nosso processo, nossa república, nossa democracia. É que facilmente ali quando tem
uma mudança na ordem global, nos interesses ali de quem realmente tem o poder, eles facilmente conseguem tirar um presidente. Eles têm uma facilidade muito grande de tirar um presidente, infelizmente. E isso é péssimo pra gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É muito fácil a gente aderir a uma coisa que parece boa, né? É o que eu estava falando sobre a esquerda. Muita gente acaba fazendo coisas, defendendo uma ideia que ela pensa que é uma ideia boa, mas na verdade não é, né? Às vezes ela até tem uma boa intenção, ela acha, poxa, isso aqui, você está contra isso, mas como você está contra isso? Porque você está vendo sobre uma perspectiva mais ampla, né? Está vendo sobre uma perspectiva mais ampla, a longo prazo, tentando enxergar a coisa a longo prazo, tentando ver o jogo de poder que tem ali, os jogos de interesse que tem, o que é que está por trás daquilo ali. Isso não é fácil. Isso não é fácil, né? O que a gente vê aqui na internet? Análises rasas, né? Análises de fatos rasos, analisar o contexto geral, entendeu? A profundidade da coisa. É um pessoal que vê só propaganda e acha que entende de política. Infelizmente, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, era isso que eu queria falar, né? Algumas pessoas já estão tratando desse tema. Eu espero que a gente ainda possa conversar mais sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão, se quer fazer alguma pergunta relacionada a esse tema, você deixa aí nos comentários, que nos próximos vídeos eu responderei essas perguntas, seus questionamentos. Então, pode deixar aí seu comentário. Obrigado a todos.